Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, começando mais um Esporte Clube, hein? Nosso QG é o nosso bunker esportivo. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte, a gente tá falando de futebol, porque tá tudo pegando fogo, como sempre. Hoje eu recebo aqui, que bom que é receber pessoas que você ouve há muitos anos, que você acompanha o trabalho, cara. Arnaldo Ribeiro, tô muito feliz, Arnaldo. Eu tô Muito feliz. obrigado pela presença. Obrigado você. Tô assim no débito pelo convite há algum tempo. Não consegui encaixar agora, mas estou aqui para o que deve é. Vamos conversar Mas bastante. também o São Paulo não te deixa em paz, né, Não, Arnaldo? nem um Você pouco. não, Nem né? um pouco. Não dá para parar de produzir conteúdo, não é verdade? E assim, né? Eu acho que uma situação que eu às vezes me pergunto se é mais intensa quando o time está jogando ou quando o time não está jogando, né? E hoje tem calendário repleto para time grande qualquer. Mas o São Paulo, particularmente além do campo, tem muitas questões, ou vem tendo muitas questões. Então é De intenso de fato. bastidores, né? Exato, Você exato. acha que o São Paulo nunca esteve tão assim, o bastidor do São Paulo nunca esteve tão agitado assim, nesse sentido? Eu acho que poucas vezes, e acho que tem situações agora, num certo ponto, situações limite. Se vira SAF ou não vira SAF? Se consegue competir com o Palmeiras e Flamengo ou não consegue competir? Então tem algumas situações assim que acho que mexem. O torcedor de São Paulo tem. Eu venho até ficando surpreso com isso. Tem tanto interesse nessas questões como no jogador que vai ser contratado, na vitória do time, como é que o técnico tá. Então, o São Paulo está indo bastante além do campo para a discussão e para o debate, né? Perfeito. Mas você acha que o jornalismo também, isso foi fazendo pautando cada vez mais os programas e o jornalismo esportivo, assim, porque, né, o que eu lembro é que antigamente isso não vinha tanto, não se falava tanto do Vicente Mateus, se falava um pouquinho, mas não se falava tanto. Não, não mesmo. Eu acho que as pessoas foram se dando conta aos poucos que o futebol nada mais é que um grande negócio. E quem não tá forte no negócio, não tá forte no campo. Perfeito. Então, eu acho que a associação passou a ser quase que imediata, né? Então, assim, um clube que não tá bem financeiramente, não vai conseguir contratar bons jogadores, não vai conseguir ganhar campeonatos, ou um ou outro em alguma ocasião. Então, Uhum. isso pro torcedor Passa a ser muito passa a ser importante, né? importante, passa a ser importante, né? Então, e acho que também a gente vive hoje os meus colegas jornalistas, muita gente especializada e formada nessas frentes novas, digamos assim, né? Os bastidores Finanças, e bastidores, perfeito. mercado. Hum. Então, acho que tem uma ampliação de olhar que era simplesmente o campo, A o performance do time, a jogador. escalação, né? Então, e acho que é desafiador ao mesmo tempo, mas eu vejo o torcedor mudando um pouco também a forma que ele enxerga. Não é mais só o jogo pelo jogo, né? Tem mais Aham. coisa. E nesse caso, a boa organização dos 2 times que estão virando aí, né, os times a se perseguir, já viraram, Palmeiras e Flamengo. A organização deles e isso se repercutir no campo e eles terem, né, estarem sempre na tá deixando os outros mais provocados, né, o torcedor cada vez Hum. mais, né. Eu tô longe dessa corrida, porque o meu Corinthians tá tipo assim, É. sabe, eu E- começo a falar: "Ih, Então, podia ser, mas não sou". mas eu acho que pro corintiano e pro São Paulino é mais ou menos a mesma sensação, eu acho. Porque os outros dois que conseguiram dar uma virada completa, eles são clubes do alcance similar a Uhum. Corinthians e São Paulo, né? Exato. Então, talvez quem mais sinta isso é o corintiano e o São Que Paulino. poderia estar lá, Isso, mas não está, né. né? Em termos de Perfeito. alcance, em termos de público, em termos De de lucro. torcida, lucro, consumidor. Então, talvez seja até mais aflitivo. E eu acho que, além de tudo, para o corintiano e para o São Paulino, tem um dos principais rivais envolvidos nessa história. E acho que o corintiano e o São Paulino, eu até brinco muito, porque o rubro-negro, o flamenguista, ele tem uma impressão, para mim, muito equivocada sobre o que a gente discute aqui em São Paulo, que é, vocês são barristas, você, tudo Flamengo contra todos, assim, se eles soubessem
o que o São Paulino e o corintiano torcem nos últimos anos pro Flamengo, em Perfeito. todos os Isso, campeonatos, para que o Palmeiras não leve a melhor. exatamente, eles não, né, é uma Isso. coisa assim, A gente tá mais próximo deles do que eles mas imaginam. evidente, né, exatamente, né. Então, assim, talvez o São Paulino e o corintiano não aguentem mais torcer pro Flamengo, porque quase Perfeito. todo ano essa é a sina, né. E a gente sempre falou do Campeonato Brasileiro, né? Ele sempre foi colocado o campeonato mais disputado do mundo, né? Sempre tem essa coisa, porque você tem ali um número muito grande de times ali, mais ou menos na mesma prateleira, competindo entre si e tal. A gente tinha aí, dificilmente a gente pega uma sequência de muitos anos com algum time ganhando. E tal. E agora, hein? A gente tá indo para um novo caminho, é uma nova era, vem aí um momento meio Barcelona e Real, Bayern e Borussia, bem que o Borussia já ficou para trás também. Isso é uma ótima pergunta, um bom tema, porque, o meu companheiro de trabalho, o meu colega de canal, o Tirone, né, O âncora. o Gâncora Eduardo Tirone, ele tem a tese da espanholização, assim, eh, fincada no peito, né. Então, ainda mais quando não tem um ano desse que Flamengo e Palmeiras são muito descolados, Uhum. ele e assim, de certa forma ele tem razão. Eu acho que é uma nova configuração, uma nova ordem. Não que os grandes clubes brasileiros que não estão mais em condição atualmente de disputar um título Uhum. nacional, eles não sejam ou não continuem grandes, mas as perspectivas deles ganharem esses principais títulos Nos próximos é anos. remota, Remota. né. Então são novos estratos, assim, né. Claro que hoje você tem mais campeonatos, tem as classificações para as copas, o sexto lugar hoje vale alguma coisa, Perfeito. né. Quando a gente começou a torcer, o sexto lugar não valia nada, o Hum, segundo não valia muitas vezes. verdade, tem razão. Então mudou um pouco isso, mas, pra pensar em ser campeão, nesse novo terreno espanhol Uhum. é complicado. Cabe mais pensar em ficar entre o terceiro e sexto do que entre o primeiro e segundo, né. Para você É. pensar em ser o primeiro e segundo, você ainda precisa de uma e aí nessas aparece um Mirassol da vida, assim? Pois é, eu acho que talvez a grande surpresa dos últimos tempos, porque os outros que subiram de divisão pela primeira vez, eu acho que fizeram um caminho mais escalonado, né, com o Bragantino, né. O Bragantino Perfeito. tá que é uma cada um tem uma Modelo, né. história, um É. modelo, né. Mas o Bragantino é aquilo, vai primeiro ano, permanece na primeira divisão. Segundo ano, vai disputa a Sul-Americana. Terceiro ano, disputa a vaga na Libertadores. O Mirassol, de repente, ele veio tem uma história não, tem uma análise sobre o Mirassol que é muito interessante. É de um ex-jogador, que eu considero um ex-jogador, muito diferente na forma de ver o futebol, de raciocinar, de se expressar. E curiosamente não foi um jogador que no Brasil teve grande, Repercussão? repercussão, que é o William, que foi base do Palmeiras. Aliás, a história dele é muito interessante. Teve um problema no coração aos 16, teve 2 paradas cardíacas, uma aos 16, uma aos 17, foi Aham. meio desenganado, voltou a jogar e fez carreira no México, se deu super bem, e no final da carreira jogou um pouco no São Paulo aqui, foi campeão aliás com o Crespo, Hã. do Paulista contra o Palmeiras, mas enfim, aí, a gente entrevistou ele recentemente, ele é muito bom ele tem um olhar bem diferente. Que legal. E ele sobre o Mirassol, ele que puxou a conversa, ele é um dos responsáveis pela SAF do Ecos Suzano. Nossa, Que subiu agora para terceira divisão paulista, alguma coisa assim. caramba. Bom, então Tem e umas aí SAFs que a gente nem faz ideia, e né. ele, assim, embrenhado nessa coisa do interior, porque alguns clubes também tradicionais do interior perderam força, outros surgiram, Uhum. tipo o Mirassol. Perfeito. E ele acha que o Mirassol fez, a receita inesperada e certa para quem joga pela primeira vez a primeira divisão. Ele fala assim, todo mundo fala dos 2 jogadores mais rodados, o Aham. Walter foi goleiro do Corinthians, o E o Reinaldo, Reinaldo, né. né, Aham. mas ele falou: "Cara, não tem muitos". A principal virtude do Mirassol, na visão dele, é ter mantido um elenco de série B e um técnico que nunca foi da série A. Porque ele falou: "O apetite dos caras continua o mesmo". E não é uma situação: "Ah, vou pegar o cara que não tá mais encaixado no Flamengo, o cara que não tá mais Aham. encaixado, tá". Que a O maioria faz, né. exato. O técnico que
não se Que encaixou. salvou o tal time do rebaixamento. Porque ele falou assim: esses caras, qual que é o estímulo desses caras em jogar pela permanência na Série A? Perfeito. Agora, quem já tá numa situação dessa, em que a permanência na Série A é uma Uma missão, conquista, né? uma conquista, qualquer outro objetivo que vai aparecendo é Maravilhoso, né? maravilhoso. Brilha teu olho, né? E ele acha que eles estão envolvidos sabe, numa. É claro que tem um monte de Um outra. pote de ouro ali, Pote né? de ouro ali, cada colocação do brasileiro é um pote de ouro, né? E Perfeito. acho que Perfeito. o raciocínio foi interessante, porque não é muito comum mesmo. Ter um técnico estreante em Série A por um time que tá pela primeira vez em Série A é muito raro. E ele tem razão. Agora, há um. Assim, prevendo assim, chutômetro total. Mas tem o risco de depois no ano seguinte ser Tem, super difícil, né? E às vezes, né? tem. Porque é isso que você falou, né? O gradual do Bragantino faz você ir entendendo e tal. Ali o Mirassol, é esperar pra ver, né? Isso aí realmente não dá pra saber, assim. Mas que é legal ver um time. É, claro. É muito legal, né? E assim, é um time legal de se ver jogar, né? É um time que tem interessante, tem um padrão de jogo. Não é um time que fica fechado o tempo todo. Verdade. Então, Faz assim, bastante gol. ver Muito o jogo do ataque. Mirassol é legal, né? Então se Isso. tornou, acho que a grande atração da Série A desse Eu ano. acho que é mais legal do que ver o jogo do Red Bull, assim, pra mim, Exato, realmente. De exatamente. verdade, É, assim. Acho então. que um tem uma proposta um pouco mais. E o futebol do interior paulista alimenta, né, a nossa também, a nossa paixão futebolística, porque é É, gostoso ir lá pra Bragança assistir um jogo, ir claro, pra Mirassol assistir um jogo. claro. Acho que nesse sentido também é muito legal, né? Agora, o Crespo, como técnico do São Paulo, ele é o cara do São Paulo? Porque, pô, o cara veio 2 vezes, as 2 vezes ele dá match com o negócio, assim, né? Assim, eu tenho até uma. É curiosa a história, porque eu não digo que eu tenho participação nisso, mas foi assim: o São Paulo, né? Como é que foi a escolha do Crespo? O São Paulo tinha lá, assumiu essa gestão aí, Júlio Casares. São Paulo tinha. Era a época da pandemia, tava lá naquele reta final de brasileiro, degringolando com o Fernando Diniz, já tava perdendo eh, tração com a liderança, tal, não sei o quê. Aí acaba o campeonato com o interino, Muricy ajudando, e vai. Para começar de fato essa gestão, o São Paulo resolve fazer uma seleção Ah, é verdade. de série de As entrevistas. entrevistas. E foi até, acho que é a primeira vez que eu conto essa história. E aí eu conversando, entrevistando os dirigentes do São Paulo para saber como é que seria essa metodologia da entrevista, qual seria o perfil do entrevistado e tal. E a gente, eu, o Tirone no canal. Aí, antes de entrar a entrevista, era uma coisa, uma conversa em off e tal. Ah, não, vai ser mais ou menos assim, a gente pergunta assado, qual que é o modelo de jogo, como é que qual é o nível de conhecimento de Dos futebol atletas. brasileiro, do Aham. atleta. Mas a gente está entrevistando os técnicos estrangeiros. Então você já elimina. Então, São Paulo vai contratar um estrangeiro. Aham. Quantos vocês estão? Ah, estamos entrevistando, sei lá, 8, tal, não sei o que lá. Ah, não posso falar os nomes, mas não sei o que. Tem não sei quantos argentinos, não sei quantos portugueses, não sei o que lá. Daí eu falei assim: por acaso o Crespo está entre os entrevistados? Daí a resposta foi: não, mas o que você acha do Crespo? Eu falei, acho um nome óbvio. O cara acabou de ser campeão pelo Defensa e Justiça da Copa Sul-Americana. Aliás, a final foi Crespo contra Zubeldia. Vai vendo como é que é Caramba, ó, o destino. Era Defensa e Justiça e Lanús. Acho que era isso. O Crespo foi campeão, o Zubeldia vice. E aí, eu falo, além de tudo, é uma figura no futebol. Uma Sim, figura. Tipo, internacional, jogou né. anos com o Kaká, não sei o quê, tem um conhecimento, tem um carisma, formação Ele foi do europeia. River também, Veio do que tem uma River, tem uma similaridade com o São afinidade. Paulo também, eu acho. Aí, interessante e tal, não sei o que, ficou nisso. De repente, o contratado foi o Crespo. Eu acho que ele não tinha sido entrevistado, ele não estava na Não estava na lista primeira ali. lista. E eu acho que ele é um cara que ele veio no momento certo, ele conseguiu o principal objetivo, que era tirar o time da fila. Ganhou do Palmeiras do Abel, pô. Era pandemia, mas ganhou, Sim, né? tem razão. Assim como o Corinthians agora eliminou o Palmeiras e ganhou do Palmeiras do Abel. Verdade.
Mas eu acho que a grande burrada dessa gestão foi ter Ter tirado o deixado Crespo ele embora. para trazer o Rogério só porque o Rogério estava livre no mercado. O Crespo foi tirado. Foi tirado. Tava Diferentemente tudo do bem, e do aí é, o Rogério não foi é pro não mercado, é e não aí é, não é que estava tudo bem, né, ele ganhou o Paulista, mas o São Paulo, a época foi assim, como o São Paulo não ganhava nada há muito tempo, o único clube a não dar férias depois da pandemia, ele emendou a temporada, o técnico novo. E aí, como o Crespo mesmo dizia, isso vai ter um preço, vai chegar um momento em que Uhum. os jogadores vão sentir a Fisicamente. temporada emendada. E começou a acontecer no Brasileiro, No muita Brasileirão, lesão, claro. tal, aí o time estava lá embaixo. Mas, evidentemente existia era o primeiro brasileiro que ele disputava não era uma questão: "Ah, o São Paulo vai cair". E era uma queda não de divisão, uma queda na tabela Perfeito, previsível. perfeito. Mas aí é aquela coisa, quando o Rogério Ceni está disponível, é quase irresistível para qualquer dirigente do São Paulo tomar essa atitude. Eu achei que eles foram sacanas com o Crespo. Eh, a forma foi bem porque o Rogério estava contratado antes do Crespo ser dispensado, a ponto do Rogério ter eles terem marcado o primeiro treino do Rogério para o Morumbi, porque o Crespo ainda não tinha No tirado as coisas dele do Pra seu eles não se treinamento, pra cruzarem eles no não se mesmo cruzar. lugar. Depois, no dia seguinte, até se cruzaram. A comissão técnica do Crespo tirou fotos com o Rogério, desejou boa, mas eu achei uma baita de uma Porque burrada no do São fim Paulo. os dois são, eu consigo ver os dois se encontrando e sendo É, cordiais. Mas aí o erro não é deles, o erro é da diretoria fazendo essas, né, essas conversas cruzadas todas, né. e acho que ainda mais para um técnico estrangeiro, quando contratado, o ideal é você terminar a temporada. Aí você avalia, olha, foi bom. Mesma Perfeito. coisa com o Zubeldia, eu acho. Eu É. acho essas interrupções. Vamos lá, O como é que. Ramon, né, o Ramon Dias. Ou como tá funcionando o Palmeiras do Abel. Se fosse essa situação, talvez o Abel já estivesse fora, né? Perfeito. Mas Depois da. como eles esperam até o final do ano e tal, o cara às vezes até o final do ano ele até consegue recuperar o time e fazer o Exato, time, né. exatamente. Agora, pra todo time, é um puta azar o seu maior ídolo resolver virar um técnico? Porque fatalmente ele vai ter que ser técnico do seu time, porque assim, ó, a sorte do corintiano é que o Neto nunca virou técnico, É. a sorte do palmeirense é que o Marcos nunca Uhum. virou técnico. Porque eles teriam que ser técnicos do nosso time, porque é o que você diz, não dá pra renegar o Rogério Ceni, né. Não, e acho que a grande frase sobre essa armadilha é a do Zico no Flamengo, né? Eu não vou ser treinador de futebol no Brasil, porque se eu for treinador de futebol no Brasil, eu vou ter que dirigir outro time que não o Flamengo, né? Perfeito, E a perfeito. carreira de técnico é essa. Claro. E ele foi técnico no exterior, dirigiu na Turquia, no Japão. Japão, etc. Então, eu acho que o Zico talvez seja o maior dos ídolos de um clube Tem razão, que específico, virou né? técnico, né. É verdade. E aí, acho que em relação ao Rogério é isso. E acho que o Rogério dava para perceber que, como já na fase de final da carreira, e do jeito que ele fazia, e do jeito que ele liderava, que ele seria um treinador de futebol. Uhum. Teve um momento que talvez ele não tivesse no cargo, mas ele já estava comandando, que foi o ano de 2003. Curiosamente, o primeiro ano dos pontos corridos, que era a dupla era Rojas e Milton Cruz, os técnicos, Caramba. e quem mandava era o Claro. Rogério. Os caras, tipo, né? Só Opa, davam um vamos treino. lá, tal, não sei o quê. Agora, eu acho que isso é uma coisa, você ainda tá jogando, você é o capitão do time e tal. A outra coisa é você de fato assumir. Aí o Rogério repaginou. Auxiliares estrangeiros que eu achei uma boa pro início, né, Um uma frescor de olhar, frescor né. de olhar, Eles eram ótimo. acho que do Liverpool, O Michael Beale que era o pena que o Michael Beale acho que saiu rápido, ficou o francês, o Charles Zambert, que perfeito. tá até hoje com ele no Bahia. Mas o Michael Beale era muito bom de tática, e achei interessante, mas daí o Rogério repaginado, né, roupa social, blá-blá, blá, tal, Aquele jeitão suava que nem dele. né, Isso. um cuscuz. Aquela coisa toda. Mas aquilo que ele não teve paciência e acho que nem era da personalidade dele. Começar, por exemplo, como o Felipe Luiz, fazer a categoria de base. Um ano que fosse. Uma experiência que fosse. Então ele já começou e aí ele foi sacaneado lá atrás pela direção de São Paulo, na outra direção, mas o mesmo método.
No meio da temporada, o técnico iniciante, com o São Paulo vendendo um monte de jogador, eles demitem o Rogério. Também achei. Ficou pouco tempo nesse primeiro Foi momento, foi? super pouco. Ficou É pouco que ele tempo, teve né? umas 2 semanas de 3 eliminações. Sabe quando aquele time joga 3 mata-matas em um mês e Aham. ele Sai fora perde dos os 3 3. mata-matas? O ano Mas, é destruído no meio. e aí o São Paulo não teve paciência para ele terminar o brasileiro. Tava no primeiro turno do brasileiro ainda dava. E aí acho que ele já queimou uma etapa. Uhum. E eu vejo que para ele se confirmar como. Ele tem um pouco, eu acho, do Diniz, numa convicção, às vezes Concordo. meio É meio só dele, só né, dele, em do algumas mundo situações, não dele. muda, Aham. não é flexível em algumas coisas, e a questão do relacionamento, que é uma situação que é complicada. Que Uhum. eu vejo um pouco de melhora no Bahia, mas ainda é uma questão, sabe, de achar que as pessoas, os comandados, vão ser tão dedicados Quanto como ele ele era, foi como atleta, isso aí né. é uma ilusão, né, cara. E o Rogério ele tem né, ele tem acompanhando ele muito tempo e tal, de longe também, meus achismos, mas ele tem o jeito dele, o Rogério Ceni. Ele também é meio e tipo assim, ele é inteligente, ele é um então ele se coloca sempre de um jeito mais como inteligente, palavras, vocabulário e tal. E eu acho que ali depois, se não fosse no São Paulo, ele deu certo no Fortaleza, né, mas eu acho que o Bahia é um projeto, do jeito que o projeto do Bahia se apresenta hoje em dia, com a questão do City por trás e tal, Hum, eu acho que ele é um projeto muito bom para o Rogério, perfeito, né. cara. Eu fui pra Manchester e conversei com o Guardiola, puta, é a cara dele, sabe, é a Totalmente, cara totalmente. dele, Não, é perfeito pra ele. não Eu é? eu acho que talvez esteja ali, esse contexto do Grupo City como o principal atrativo para ele aceitar, pensar que Perfeito. pode. E no Bahia mesmo, diferentemente do Bragantino, eu acho, tem uma perspectiva de melhora do time a cada ano em termos de investimento. Uhum. Então, assim, né, o time que ele tem hoje é um É timaço, um cara. timaço, qualquer um Então, gostaria de assim, ter. o ano o Bahia tá disputando a Sul-Americana, o outro tá disputando a Libertadores, outro tá, né, então, eu acho que ele tá no lugar certo. Vamos ver como é que vai ser o próximo passo, porque eu imaginei que nessa temporada Ele já ele ia fosse conseguir além, o grande salto, eu também né, achei. o time fosse além, É. pelo elenco que O formou. Bahia estava na Libertadores? Tava. Estava, né, Mas daí é. é aquilo, é um pouco quase aquilo do mês de todas as eliminações. Tava na Libertadores, grupo da morte, tinha feito dos 3 primeiros jogos perfeitos, precisava ganhar um dos últimos 3 ou empatar 2, perder os 3. Putz, aham. Então cai pra repescagem da Sul-Americana. Cai da Cai da repescagem da Sul-América. Sul-Americana. É foda. Aí perde pro Fluminense na Copa do Brasil. Então ele vai ficando só com o brasileiro pra tentar classificar de novo pra Libertadores. Mas realmente você fez aí uma observação, eu fiquei pensando assim, há sim uma diferença entre os projetos da Red Bull e os projetos do Grupo City, né. Uhum. Realmente o do Grupo City parece ser um pouco realmente é mais atrativo você ver o Bahia. O Bahia é um time, o Red Bull ele não ele é competitivo, ele é muito competitivo, mas ele não sei lá, É. Eu acho que, assim, mais protocolar. eu morei muito tempo em Atibaia, então Bragança, minha vizinha, aliás, era Aham. rivalidade do futebol. Uma vez o time de Atibaia teve chance de subir para a primeira divisão paulista, era raríssimo, mas não tinha estádio com capacidade para. Isso faz um tempão. Tiveram que jogar em Bragança. E aí o Bragantino não topou. Ó, Então era uma coisa assim, o Atibaia não pôde subir, teve que ficar mais um ano, aí nunca mais conseguiu se classificar. Atibaia FC, é isso? Não, é um outro nome, né. Queremos o time de É, Atibaia forte. e lá é assim, né, eu peguei também quando jovem, tal, o Bragantino Uhum, na do Bia é Mauro Braga, né, Silva, né, tal, né, pô, Luxemburgo. vice pô, Aham. vice-campeão brasileiro, campeão paulista, tal. A Então camiseta icônica. é uma cidade que tem tradição futebolista, os caras gostam mesmo. Agora, uma coisa, e eu gosto do Bragantino, é o Bragantino, outra coisa é o Bahia, né. O Bahia é um time de massa, né. Então, Total, tipo assim, a história. cobrança também e ela muitas vezes ela é salutar. O que dá pra mim, Bragança não é que o Bragança não tenha corneta, não, tinha muito corneteiro, tinha cobrança, mas acho que desde que o Red Bull entrou, criou-se uma. Então, o jogador lá não tem um nível de Tem competitividade razão.
suficiente, entendeu? É muito. Agora, então. Meio neutro, né? Agora eles fizeram um centro de treinamento em Atibaia e não em Bragança. Que é top. É espetacular, Eu vi as imagens. mas acho que o cara entra ali, meu, Uhum. e não que não tenha sentido o projeto, eles acabaram de ser vice-campeões brasileiros sub-20, perderam pro Palmeiras na final, mas então a categoria de base é boa, Caramba. o time profissional é bom, mas falta um pouco de verve, E sabe? é. De inconformismo, né? E aí tá. Citando o Tirone mais uma vez, ele trata o Bragantino como a faca de bolo Puma, aquela faca de plástico. Então, quando você precisa cortar alguma Um coisa, a recorte. faca quebra, né? É o Bragantino. Então você vai lá, vai torcer a faca? Não, a faca Perfeito. Na hora do, vai, né? Na hora não vai. decisiva ali, né? Pelo menos até hoje, realmente, não foi assim. E o City tem vários. O grupo City tem vários times, né? O Girona é um time deles, Exatamente, né? exato. Também, né? O Eu conheço Bolívar lá bastante, assim. da Verdade. Paz, né? Verdade. Agora, Arnaldo, o canal de vocês eu acompanho desde o início. E porque também acompanhei a transição de vocês, né? Aham. Saindo da ESPN em uma época onde não a internet e a ESPN não conversavam, né, É. juntas e tal. E você tinha dois caminhos, ou ficava tal. E vocês foram para a internet, ainda não era assim tão grande, eu acho o movimento de canais de futebol na internet e tal. Vocês vieram ali numa movimento. E aí, como é que é essa. Como que você analisa essa jornada de vocês na internet, você e o Tirone? O quanto que o YouTube trouxe e mudou para você, assim? Cara, mudou muito, uma grata surpresa, assim. Bom, primeiro assim, para explicar essa guinada, né, digamos. Eu sempre trabalhei, bastante tempo nos lugares, né. E na ESPN particularmente, além de muito tempo, no na parte final, eu muita gente me conhecia pelos comentários no linha de passe, favoritaço, etc e tal, mas que era Clássico. a parte ínfima do meu trabalho. Eu na ESPN eu já tinha sido, um pouco antes, gerente de programação. Foi quando eu aprendi a fazer televisão, levado pelo Trajano. Então eu tinha que fazer grade, estratégia. Então, assim, foi por minha ideia que a ESPN Brasil virou um canal de futebol exclusivo. E Que ano olha, isso, Arnaldo? isso foi 2013, antes da Copa 2014. E eu acho que era a transição, o Trajano estava saindo e o Palomino estava entrando. O Trajano abominava essa ideia porque, para ele, a ESPN Brasil era o canal de esportes brasileiros. Então era o canal do Aham. basquete, Perfeito. etc. O Trajano era um cara que não se importava assim, ele não se importava em difundir a, a busca por audiência no grupo dele, o que gerava uma situação salutar de você trabalhar sem grande Você pressão, precisa seguir a com tendência, bastante né. criatividade, Aham. mas ao mesmo tempo, com a chegada da Fox, e foi exatamente o que aconteceu quando eu fui para a programação em 2013, o baralho estava muito tranquilo entre Sport TV e ESPN, se misturou, porque Perfeito. Sport TV era futebol nacional, ESPN futebol internacional Puro. e esportes americanos. Então ninguém, Aham, não, tudo ninguém mexia no bem, do outro. beleza. Os acordos eram tá. Com a Fox, veio com a Libertadores, misturou tudo, a audiência e tal, e aí passou a ser uma preocupação. E eu, depois de simplesmente ter primeiro acesso aos dados de audiência, já tinha Aham. essa impressão, mas, né? Falei, cara, a única forma da gente competir minimamente e não sumir é a gente dar uma guinada de DNA do canal. Para o futebol. É. E aí, o Sport TV, 2 anos depois, fez a mesma coisa. Também, né. Sport TV 1 virou só futebol, Perfeito. né? No E o canal. 2 ficou para os outros. E a gente também solidificou a ESPN Internacional, que a gente chamava como esportes americanos, Verdade. e ganhou tração com o Ganhou. futebol americano, com a NBA, né. Então fez um pouco assim, então esse foi o primeiro, só tô contando rapidamente a E a trajetória. ESPN tinha tudo isso, né. Aí Tinha. tinha NBA, É, NFL, Champions League. então, mas aí que tá, nesse ano, 2013, quando a gente dá essa guinada editorial, o Trajano tinha uma coisa engraçada. Ele fazia a cobertura da Champions League maciça na ESPN Brasil, ia a turma inteira para as finais e tal, Champions League, só que
na hora da final, a final tinha que ser transmitida na ESPN Internacional, porque quem adquiria os direitos era a ESPN dos Estados Unidos. E ele ficava maluco. E os Caramba! americanos, Não deixavam transmitir no no Brasil. primeiro ano que eu fui lá defender a mudança de DNA de canal, eu expliquei: olha, mas aí os principais jogos têm que vir para a ESPN Brasil. A Aham. gente vai fazer. Aí o diretor lá né, de programação da ESPN dos Estados Unidos, nossa, eu nunca vi uma defesa dessa da parte do Brasil. Acho que faz sentido. Então, esse ano vocês podem transmitir a final da Champions League. Aí eu voltei dos Estados Unidos. Falei, galera, é o seguinte: Grandão. final da Champions League é nóis. Trajano, como é que você conseguiu? Eu falei, simplesmente eu Fui apresentei o conversar. negócio. Conversei. E como é a ESPN Estados Unidos lá? Como é que é Cara, essa? Cara, é uma cidade, é um É em negócio. Orlando? Não, Não. é em Bristol, que é uma cidadezinha perto de Nova York. A cidade é a ESPN praticamente. E, cara, é um negócio gigantesco. O escritório, a parte administrativa fica em Nova York e as redações e tal fica nessa cidadezinha que chama Bristol. Bristol, E olha, não tem uns sabia que dois era original botecos, de olha lá. lá, cara, eu fiquei lá um tempo, rapaz, touro mecânico, cerveja. Não, porque É, na Disney, lá em Orlando, tem um complexo, né, de campos e tal, sim, né, da ESPN também. cara, depois eu vou lembrando as histórias, depois eu volto, juro por Deus. Até a transição pro canal do YouTube. Na ESPN, minhas filhas, elas não ficaram tão bravas. Mas assim, eu acho que eu fui o único funcionário da ESPN que não levou as filhas pra Disney, que a gente tinha todos os Aham, passos. Eu perfeito. não ia pra Disney, mas nem amarrado. Mas então, ela tá rindo, Eu tá sei vendo? porque, eu sei porque o Aí, Bruno Vicari, o Vica, fez essa movimentação, levou as filhas lá e falou não, com o Mickey. só que as minhas filhas só souberam disso anos depois. Ah, você tinha ingresso e tal pra nós? Eu tinha, mas eu vendia, não, eu dava pros outros Ah, funcionários. vão Mas por vocês, 10 pelo amor anos. de Deus. Então sou o herói, nunca levei minhas filhas pra Disney, porque eu não iria pra Disney nem amarrado. Mas esse é um parênteses. Agora, desculpa, a Disney sempre foi da ESPN, sempre foi, Na então. verdade, a ESPN uma núcleo, uma célulazinha da Disney, né? Desde Tanto, é, sempre. tanto agora Agora tá ficou. configurado no guarda-chuva. Você vai lá, né? Tô no Disney Isso, Plus. Aí você acha lá a isso, ESPN, é isso. o braço esportivo ali. Sempre Legal, foi. demais. A ESPN sempre foi do Mickey, né? Sempre o Mickey que mandava. Incrível. Mas enfim, aí, depois dessa fase, eu fui pra chefia de redação. Então, eu Uhum. fui pro cargo que era do Trajano, praticamente. O Palomino cuidando do negócio e eu cuidando da redação do dia a dia. E às vezes eu apareci na TV, no Linha de Passe, como comentarista. Então, quando a gente sai da ESPN, por que a gente sai da ESPN? Porque ocorre a fusão com a Fox, né? Perfeito. Foi muito Que marcante. foi. E aí muda a direção toda e a linha editorial toda. Então, a gente não saiu da ESPN como comentarista. Eu saí como chefe da redação. A gente sairia. Palomino saiu. Perfeito, O verdade, tem Tirone era razão. meu. Então a gente saiu uma vez só, no mesmo dia, no dia da Ah, fusão. é? No mesmo dia? É É. mesmo? E alguns comentaristas também saíram no mesmo dia que eu, tipo o Juca Kfouri, Rafael Oliveira, porque aí teve uma Nossa, foi uma mudança grande. renovação enorme. Olha, acho que nesse dia a gente deu tchau para uma ESPN que marcou muito Uhum. o público, Sim, assim. sem É. dúvida. O Tirone brinca, né? Porque a gente pegou um tempo, nossa, de vacas magérrimas, porque não tinham eventos. Não era só a pera da Champions League, não tinha evento nenhum de futebol nacional, então eu brigava com. Mas a gente fazia algumas coisas, tipo linha de passe, o programa que a gente fez outras Muito edições, bom. a gente ganhava do Sport TV que tinha o evento. Tinha os direitos de No transmissão. pós-jogo a gente ganhava deles. É, isso Então a gente é fez algumas exato. coisas bem legais. Às vezes Na raça, né? na raça As você coisas saem, tira né? algumas coisas do baú. Verdade. Mas o fato é o seguinte, quando eu saí da ESPN, no dia que eu saí, cara, me deu assim um misto de, putz, meu, eu gostava tanto dali, das pessoas, tinha um bom ambiente, mas me deu um alívio. Hum. Porque era uma situação que eu cuidava 24 horas de 500 pessoas. E cuidava muito pouco de mim. Uhum. Porque ser chefe, cara, Nossa, total. é a questão da escala, que o cara não gosta, o cara reclama. A questão das férias, a questão da ausência, a questão do corte, a questão da programação. Cara, então é uma energia desprendida
para outras pessoas gigante. Para Uhum. você sobra um cafezinho, ou um chopinho. E aí eu falei: "Cara, agora é uma oportunidade, dá para cuidar Perfeito, de entendi. mim um pouco". Perfeito. E aí várias ideias que a gente desenvolveu na ESPN, então, primeira coisa, vamos fazer o linha de passe no UOL, como podcast. Estavam começando os podcasts. É, vocês foram ali bem no Aí começo. tava lá, o Juca tinha saído, o Mauro tava no UOL já, o Juca também tava do UOL. Eu falei: "Tirone, só que se você vai ter que fazer outra coisa, você não vai estar como comentarista, Aham, você perfeito. vai apresentar". Aham. Aí surgiu o O âncora, âncora. surgiu o âncora, foi a primeira coisa que a gente fez. A Ah, é, a segunda primeira foi no UOL então, olha. foi o posse de bola, Que que era a um hoje super online. Na é, época, super online, exato, e né? que agora tem até o Trajano, né, depois por linhas tortas, né, chegou a ter o PVC, mas o PVC não ficou, enfim. E a segunda coisa, a gente é assim, eu não gostava, aliás, eu não gosto, eu não é por eu não gostar de assistir, eu não gostaria de fazer um canal do YouTube só meu. Uhum. Tipo, às vezes alguns monólogos ou eu não Perfeito. tenho dom de entrevistar como você, não tenho dom do monossilábico Ficar como fazendo ficar como o Mauro sozinho. tem, Aham. não tem. 25 minutos falando do né. Então assim, eu falei: "Cara, e Tirone, se a gente fizesse um canal em dupla, que não tem tantos". Verdade. Daí eu tiro a primeira coisa: "Ó, nós vamos ter que dividir por 2". Eu falei: "Sim, nós vamos ter que dividir por 2". Mas até e no começo Mas um até puxa o outro também, é né. isso, Claro, né. claro. Eu acho que Lógico, essa é com certeza, tudo com bem a gente certeza. rachar por 2 se a gente não se A entender gente bem nisso. vai fazer sucesso em 2. Então foi a primeira ideia, era fazer uma coisa em dupla. E aí, eu acho que algumas coisas foram rumando para ter mais, aderência para pós-jogos, Aham. como a gente já fazia o linha de passe pós-jogos lá na ESPN, e acabou sendo a segmentação para o São Paulo meio Perfeito. acaso, barra estratégico, porque a gente também via uma lacuna nessa. O Corinthians tinha o meu timão, por exemplo, que era super, já estava lá na frente, uma galera, né, Uhum, com o Vessone, né. com o Vessone, com a turma toda, enfim, o Palmeiras tinha algumas coisas segmentadas legais já, o Flamengo tinha também. Daí eu falei: "São Paulo acho que ainda tem uma Tem um oportunidade gap e aí. tal". E aí sim que foi a gente foi, vai, trilhando, né. Embora a primeira live do canal foi pós-jogo do Flamengo, pós-Flamengo e Grêmio, na época do Jorge Jesus, que a gente foi experimentar cinco a Olha, zero pro nem Flamengo. foi sobre o São Nem Paulo foi o para São primeiro. Paulo, sobre o São Aham. Paulo. São Paulo estava fora da Libertadores naquele momento. E aí vocês iam experimentando ali, né, algumas vezes juntos, algumas vezes separados, né, cada um na sua É, casa e tal. O pós-jogo é um horário, às vezes, complexo, é, né. Às vezes vocês estavam no jogo, né, aí a galera espera vocês é. chegarem em casa. E assim, né, teve assim, eh, e não foi simples, porque a gente estava começando a tatear, começando a ter algum resultado, e aí veio a pandemia. E parou o futebol, Caramba, isso foi né, pré-pandemia. parou o jogo, não tinha jogo. Perfeito. E a gente, nossa, né, eu fui para Atibaia, internet de escada, não de escada, de Exato. escada para quem é mais velho como eu, né, com o O telefone, cara vrém, imagina vrém. um modem em Eu cima da modem, escada, isso, internet de exatamente. escada. Só que aí a gente falou: "Vamos tentar manter, com entrevistas, e tal". E a gente teve Uhum. uma receptividade também, na verdade as pessoas estavam procurando aquilo, Estavam né, cara. querendo, perfeito. E as pessoas estavam em casa, davam entrevistas também, tinham disponibilidade da entrevista. E eu Grandes nomes, né. meu, Pessoas super difíceis de você cara, conseguir, de repente aí estavam lá. assim, e ninguém dizia não. É, Então o Neto sim, o Denilson sim, a gente tinha boa relação também, né, porque na ESPN. claro. É, o Zico foi dar entrevista pra gente no Japão. Esse dia eu falei assim: "Tirone, eu Caraca, vou pra São Paulo sozinho, de máscara, vou entrar na minha casa camuflado, vou fazer", porque lá a internet eu é perfeito. lembro, eu acho que ainda tá boa. E aí eu fui pra fazer, porque o Zico no Japão, então assim, Merece uma boa é. internet, né, o Zico merece uma boa internet. E aí o canal, curiosamente, foi criando, base durante a pandemia. E aí quando a voltou o futebol, a gente já tinha Uma uma mínima comunidade ali. solidez, né, uma mínima comunidade. E aí acabou indo, assim.
Eh, Vocês esperavam, assim? Tipo, porque também eu acho que vocês caminharam juntos também com esses conteúdos do pós-jogo, nomes que a gente acompanhava antes só na TV, começaram a ter o seu canal ali na internet, a gente começou a migrar, a gente começou a parar de assistir lá, porque a gente gostava de ouvir vocês ali, a opinião de vocês. A gente foi moldado a ouvir a opinião de vocês no Linha de Passe, toda uma geração aí. E a gente continua querendo. Então, eu vejo muito pós-jogo do São Paulo. Eu vejo a maioria das vezes quando perde. Que aí eu claro, vou lá não, felizíssimo. eu acho que tem isso também, né? Isso é divertido É, também, claro, né? bomba quando perde, né? Bomba, o pior resultado é o empate, né? Ou quando perde, vai gente de outros times, Isso. ou quando ganha a própria comunidade. Cara, pra ser bem sincero, essa, essa, essa chave da segmentação aconteceu pra mim quando eu tava estudando audiência na ESPN. Então, assim, e não é simples a minha geração eh, assumir a segmentação, Uhum. assumir o time, assumir. Por isso que o Juca hoje ele espevinha a gente. Ele falou: eu, quando vocês eram fedelhos, só eu me assumia corintiano. E Vocês vocês ficavam não lá, queriam. eu sou não sei o quê, você não sou não sei o que lá. Agora vocês falam, né? Maravilhoso. Mas assim, então assim, eu comecei a sentir isso, e aí na prática, confirmar, assim, vamos lá. Então, linha de passe vai ter na quarta-feira o Flamengo na Libertadores e o Palmeiras na Libertadores. Aí, discretamente, o linha de passe eu escalava o Mauro e o Jean. E mais, entendeu? Então, eu Perfeito. ia já no pós-jogo na ESPN colocando pessoas conectadas, mais conectadas a. Isso funcionava muito. Foi assim que a gente começou a bater o Sport TV no pós-jogo. E deu a perceber que o público, ele, tudo bem, ele gosta, o público do linha de passe geral da segunda-feira à noite, ele Uhum. gostava de ver os grandes debatedores ali e tal, independentemente do clube. Agora o pós-jogo, cara, o cara não quer ver, Não sinceramente, quer, né? ele não quer saber Do outro do time. outro time. Perfeito. Ele quer saber o dele, né? O que aconteceu no jogo dele. E aí eu falei, cara, isso no YouTube então já tem um ou outro, é aí que vai ser a coisa. Não vai ter como, né? Perfeito. E, e aí eu acho que esse negócio da segmentação, na verdade, a gente só meio trouxe para outra plataforma o que a gente já tinha sentido na TV, Detectado, né? entendeu? Visto ali, né? Então é isso, tipo, porque hoje não tem nada mais aflitivo, e eu vejo meus companheiros, eu fico rindo lá com o Giano, meu parceirão no linha de passe Grande ainda. Jean. Então acaba a rodada da Libertadores. Até o cara começar a falar de São Paulo, ele já tá 1 hora na minha live e tal, entendeu? Você já nem quer mais, você já se É, perdeu. é uma missão. Eu não digo que seja a correta, mas é mais ou menos o comportamento do público hoje. Atual, né? Tem razão. Ficou bem específico, né? E no YouTube você sente isso na hora, né? Você não precisa, quanto que tá dando. Na TV paga, na verdade, a gente nem tinha acesso à Ao audiência do Ibope. online, né? A gente sabia no dia seguinte se funcionava ou não. Não era real time, Não ali, é o minuto a real time da minuto, né? TV aberta, né? Isso é prejudicial, né? E o YouTube é aquilo, tal, não sei o quê. O cara já pergunta ali, você vai ali, você vê Na quantos hora. estão assistindo na hora, blá, 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 né? Então é Você uma. cria a sua editoria, né? Até mesmo para sua geração e escola dos jornalistas que, poxa, que são aí, que fizeram história. Vocês são por si só uma redação. Né? Vocês todos aprenderam e vieram nesse caminho de que é uma. Então, você solta vocês num canal do YouTube. Vocês vêm com Uhum. informação, informação privilegiada, vocês conhecem muita coisa e tal. Então, foi quase que a profissionalização do YouTube, porque Perfeito. chegaram pessoas como vocês, entende? Perfeito. Eu acho que tem esse ponto também. A nossa bagagem anterior ajuda. Não fica xingando lá, sabe? Exato. Aquelas coisas. Exato. Eu acho que tem, como diz, de novo, citando o Tirone, tem espaço para todo mundo, Justo. mas a nossa característica é uma característica que tem né, tem essa formação que é Bem um. profissional mesmo, né? Então, exatamente. Que eu acho que nunca pode perder de vista a situação da apuração e da informação. Que é a base, a nossa matéria-prima, né? Perfeito. Porque essa é uma outra situação. Isso é independente do YouTube, acho que na TV também, que é uma questão eh, que eu vejo muito da nova geração e a facilidade
e os canais de opinião, eles acabam forçando a pessoa ou seduzindo a pessoa a pular um estágio muito importante da profissão. Perfeito. Que é essa averiguação, né? Essa parte mais policial do jornalista, que é, É, deixa eu ver aqui. Oi, oi, é isso mesmo? Né? porque Bastidor. é mais fácil. Agora, assim, Claro. a sensação de você dar uma opinião depois de ter apurado bem uma informação, de estar embasado, com certeza te dá mais satisfação e segurança. Perfeito. Não é só. Às vezes, talvez, o vem o berro ou Aham. porque você não Não tem. teve a Você não a tá informação bastante. segura, né? Perfeito, Às vezes perfeito. Nossa, acontece isso. perfeito, É, Arnaldo. é. Quem tem uma coisa, né, que é o cara mais aparecido da sala é o mais frágil da sala, né, normalmente, assim, né. Muitas vezes. Porque normalmente é o cara que tá cheio de insegurança, então ele brada, 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 brada e no fim, né. É. Então, assim, realmente essa hoje em dia na internet você tem que saber aonde ir buscar as suas informações. E eu acho que vocês trouxeram muito esse embasamento e deu uma transformada. Tanto deu que agora as emissoras que antes Interessante. renegavam a internet, né, a gente É, acabou de ver um caso muito claro, que é por causa da Cazé TV, hoje é a Globo, olha lá, quem diria? é. A Globo indo correr atrás, fazendo GE TV e tal. E até acho que a ESPN também tá se abrindo agora, né? O André Exatamente. Hernan foi pra lá, acho que com Isso. essa condição, inclusive, né? Não, perfeito, porque nas duas, né? Na ESPN e na Globo, tinha. Não, você não pode ter Nada por o teu fora. canal no YouTube, porque aqui a gente não. A gente não tem o nosso, digamos assim. Uhum. Mas até justamente por não ter o. Se tivesse aqui, talvez a gente fizesse, como diria o Mauro, né? Ah, então crie, me pague a mais, eu faço aqui também, Perfeito, né? perfeito. E acho que demorou, mas eu acho que essa é a questão dos grandes grupos. Tem uma letargia que os novos meios de comunicação eles ultrapassam muito rápido, é muito rápido. Perfeito. E aí, né, aquilo. O que começou a acontecer? As empresas começaram a perceber que o alcance estava ficando cada vez maior nessas plataformas e elas não precisavam cumprir mais aquele ritual, eh, de patrocínio que vislumbrava uma agência de publicidade, Uhum, a cota não sei o que lá, uhum. não sei o que, não sei o que. O cara vai direto em Valores você, estratosféricos. vai pagar muito menos do que fazer essa roda toda e vai atingir o público específico X. Total. Porque o dinheiro, no final das contas, é o mesmo, só que ele tá sendo. E aí, por que, que a Globo e a ESPN dão essa guinada? Correram Porque. atrás, porque viram perda de dinheiro. Pois é, Lógico. né? Não tem, Não tem não tem outra. romantismo Não nisso, tem, né? não tem. Porque eles até tentaram fazer, né? A Globoplay eu acho ótimo o streaming e tal. Mas não adianta, tem que entender. Não tem nada como o YouTube. A facilidade, a praticidade de você abrir e a chance de o cara abrir o YouTube e tá lá o teu canal em destaque pra ele clicar, é uma puta oportunidade comercial, que Claro. realmente eu vejo que algumas emissoras, essas, porque elas sempre foram muito grandes e tiveram o domínio por muito tempo de tudo, elas demoraram a dizer: "Tá bom, eu não tenho mais o domínio disso tudo, vamos jogar o jogo com todo mundo". Perfeito. Dói, às vezes, eu acho que até o orgulho ali, sabe? Eu participei muito desse dilema no início da ESPN. Na Globo, eu trabalhei um pouco no Sport TV e também percebi um pouco, porque assim, o que, que normalmente a empresa entende? Que se ela permitir, ou se ela se abrir para o YouTube, ela vai tirar gente da TV. Ela vai tirar espectador da TV, ela vai tirar dinheiro do próprio negócio. Uhum. E, na verdade, com o passar do tempo, eles tinham que pensar conjuntamente, porque não dá para viver só. Eles iam perder ano a ano Isso. nesse processo, né? Então era como se a ESPN abrisse o YouTube dela, vai ser um assinante a menos. Quando a TV a cabo ou TV por assinato tá perdendo, independentemente da ESPN Se criar o você YouTube tá dela lá ou ou não não, tá, já a debandada já está já existindo. está E existindo. essas pessoas estão indo pro YouTube. Pois é, Você que precisa estar lá. perfeito. Mas eu acho que quanto maior a empresa, mais difícil você virar o leme, né? Concordo, o barco é muito Então, grande, né?
Eu Exato. entendo esse ponto, Aham. mas eu acho que agora não tem mais Não tem volta, mais né? volta. É. Poxa, quando né, vocês trabalham, vocês ainda estão na Band, lá Então, Band né, na Band Esportes. Esportes, mas ali na Band, quando você chega na parte do jornalismo ali, tem as placas de YouTube dos canais que eles botaram no YouTube, né? É, Então, assim, Pesadelo na Cozinha, isso. Jogo Aberto, não sei o quê. Todos têm placa de ouro, tipo assim, todos já É, ultrapassaram 1 milhão. E eles são malandros, assim, pensando, né, no bom sentido. Porque eles fazem um canal de YouTube pro Pesadelo na Cozinha. Um canal de YouTube pro Jogo Aberto. perfeito. Um canal. Então você vai ver na somatória desses canais, cara, uma audiência enorme. Brutal. E teve gente que começou no YouTube, começou nessas plataformas e expandiu pra TV. É o caso da Jovem Pan, Perfeito. que tem uma audiência no YouTube absurda. Aí Enorme. a É gente uma pode, TV no YouTube, a gente realmente. pode Claro, depois entrar em outras sim, situações. editorial. Podemos. Exato. O caso é agora do UOL, que vai para a TV, mas tem uma base História de redação só de redação. É enorme. um outro perfil, quer dizer, mas tô dizendo o caminho inverso, né? Perfeito. E o caso da TNT, que depois, né, que era Esporte Esporte interativo. Interativo. Então, eles já começaram com uma linguagem, com uma expertise na plataforma. E assim, ficaram gigantes. Pô, Depois foram, né? Depois Turner e Cazé TV, até tem muita gente que né? era. Essa turma toda manja muito de futebol na internet, né? Perfeito. Eles manjam muito. Enquanto eu acho que as TVs tradicionais estavam meio assim, putz, o que a gente faz? Estão perdendo ali, estão perdendo assinante, estão perdendo anunciante, tá? E tinha um monte de coisa acontecendo. É. Um monte de A coisa revolução acontecia, né? exatamente. Assim, mesmo vocês, a apresentação, ela é muito mais solta, né? Você é Claro. muito mais Arnaldo, Uhum. não é? No YouTube, O assim? Tirone costuma dizer que eu sou o mesmo tanto no YouTube quanto era na ESPN, mas no final das contas, não é nem você. Eu acho que tem algumas coisas que me inibem. Uhum. Figurino é um. Perfeito. Eu Perfeito. jamais trabalharia na ESPN, jamais de paletó, jamais. Mas Hoje em dia é obrigação, hein? então, imagine eu lá, eu saí na hora certa. Jamais vestiria um paletó. Isso é um ponto. E além de tudo, o YouTube você mostra a sua casa mesmo, né? É. E isso cria uma proximidade com quem está assistindo incrível. Cara. E é um outro público. É um E outro as pessoas público, se né? sentem mais próximas a você. A gente não podia perder de vista, a gente sempre conversava, todos os caras da ESPN, eu falo bastante isso com o Mauro também. A gente estava no pacote premium da TV paga. Então, nossa audiência era o rico. Era nichadíssima. Né? Nicho. Era meio MTV, assim, nesse Era. sentido. Aliás, Que éramos vizinhos, né? Exato. Não era nesse aspecto? Total. Não quer dizer. Era bem legal. Eram pessoas com que você, se identificava, tal, mas era um nicho. A força dos números não era. Era Exato. 0 ponto. Pois é, né? É. E o YouTube é um negócio, cara, acho que a primeira vez que eu fui impactado, assim, numa semana de canal, foi quando eu tava indo, antes da pandemia chegar e fechar as coisas. Eu lembro bem, eu tava indo da casa do Tirone, que mora ali em Pinheiros, até o Cine Sala, ali na Fradique Coutinho, contra a minha mulher pra assistir um filme. Aí eu tava atravessando a Fradique Coutinho e naquele negócio assim, as motos. Ainda não era aquela proliferação de motos que aconteceu. Os iFoods. Não tinha. Você vê como mudou, né? Aí eu tava vendo se a moto ia adiantar a faixa ou não. Daí ela não, esperou, fez assim, né? E o cara deu uma buzinadinha. Então, era o motoboy. Aí ele tirou o capacete, eu tô vendo seu canal no YouTube, gosto muito de você. Então, assim, cara, eu normalmente seria abordado no Cine Sala. Perfeito. Né? E se fosse abordado, porque talvez o cara fosse ficar mais na dele, né? Né? Ou se eu tô comprando ingresso ali, tal, não sei o que. Exato. E aí é um outro tipo. E no YouTube E sabe que uma coisa, parece que o cara sabe que no YouTube é um trabalho mais independente e tal. Então parece que ele faz mais questão de falar, eu te acompanho lá, cara. Parece que ele valoriza até mais, parece que ele faz mais parte. E realmente, aí vocês começam a trazer as histórias. O cara do autoglass, sabe? Aí começa a ter essas piadas internas do negócio que criam o universo do programa, assim, sabe? É verdade. É muito legal. O cara do autoglass
O cara achou a gente no Instagram, entrou na live, cara. O cara falou, eu quero um ator, meu cara, sensacional. Mas é muito bom, porque ele é o rosto do Autoglass. E eu Ele, só percebi que o Autoglass tinha um rosto por causa de vocês. então, pô, não, e a gente, aí tinha o outro lado, a galera do estádio começava a chamar o Gabriel Neves de Autoglass. Ô, Autoglass, põe o Autoglass. Ele Cara, tem o bigodinho, né? exato. Maravilhoso. Exato. Agora, o e-hate, vocês tipo assim, essa coisa de você se posicionar pelo São Paulo, né? Pelo seu time, assim. Como a torcida reage, assim? Cara, tem bastante. Na verdade, até eu vivi esse ano, estou vivendo, né? Porque o ano não acabou ainda, mas. E agora tá tendo um novo capítulo. Até uma experiência inédita, porque aí é uma espécie de divisão da comunidade São Paulina por conta lá do Zubeldia, né? E virou um negócio surreal, né? Tipo assim. E acho que as pessoas não entenderam até hoje muito bem a minha defesa do Zubeldia, porque o clube estava uma bagunça, como continua, o time não é muito bom, tem sérias limitações, e o Zubeldia era uma peça nesse negócio todo, e que acho que talvez esse tenha sido o grande erro dele, tenha Trazido assumido muito pra tudo para cima. ele, Uhum, né? Enquanto o presidente uhum, queria fazer o quê, o outro uhum. queria não sei o que lá, bom, enfim. Mas então, eu comecei a ter hate na comunidade, isso era novo, não tinha tido até então, até esse ano. É, Caramba, né? e é uma porque normalmente é o do outro time, né, Isso, certo. exato. E assim, pra mim foi uma surpresa, mas daí eu não me abalei por conta disso. Aham. Eu sei que o Bop sofreu um pouco Então, o por essa o questão Luca também. Bop, então e vários outros companheiros, mesmo o Mauro, que é rodado pra caramba, eles sentem, cara. Eles sentem. Sim, O Luca Bop ficou assim, intimidado de ir real, no né? estádio, achando que pudesse ser interpelado. Eu fui uma vez no estádio interpelado, essa talvez tenha sido a única vez que pessoalmente tenha tido, Mas de porque maneira ríspida ou essa vez foi, foi? acho que foi depois do jogo com o Vasco, foi um desastre o jogo, um desses jogos desastrados. Veio um cara, eu tava gravando, o Tirone me gravando um videozinho que a gente faz pro UOL logo depois da partida, de 1 minuto, assim. Uhum. E eu tava lá, acabou aqui, agora São Paulo perdeu mais uma, tal, não sei o que lá, ainda tava os Beldia. Passou um cara lá em cima, berrando, Arnaldo, vai lá, Arnaldo", e berrado, eu tentando acabar aquele minuto Nossa. sagrado. A gravação, e o cara berrava de uma forma que ele falava mais alto do que eu, a quilômetros de distância. Eu falei, cacete, eu não vou conseguir acabar essa porra desse vídeo. Aí chegou uma hora que eu falei, não dá. Daí eu falei, puta, Tirões, para, vamos, depois a gente grava. Daí eu falei, daí eu falei, conseguiu, né? Eu falei, você não quer? Vem aqui falar, fala Aham. você. Aí, de repente, veio descendo, o Você cara. tá brincando. Aí, quando cada degrau que ele descia, eu vi que o cara era maior. Eu falei, eu olhei e falei, aí Maravilhoso. ele chegou. Quando ele chegou, o que que é, tal? Daí eu falei, agora eu tenho que, não posso perder a. Claro, tem que Eu falei, Tirone, qual é o seu nome? Robson, sei lá o quê. aham. Não era nem Robson, nem lembro. Robson o quê? Porque precisa ter um sobrenome. Robson, sei lá, Figueira. Beleza. Tirone, grava aí. Agora o comentário do UOL hoje é do Robson Figueira. Fala aí, Robson Figueira, o que você achou do jogo? E aí, O ele que ficou é? Não sei o que como? lá. É, Não, agora você claro. pode falar, se você tem a razão. Vai, Robson Figueira. Aí o Tirone, você tá me tirando? Eu falei, não, agora a opinião, se você não deixou eu falar, fala você agora. Não sei o que. Aí ele saiu batendo o pezinho e tal, não sei o É. que. Cara, ele passou meus 10 metros, entrou uma. Subiu. Entrou não. Tinha um grupo de São Paulinos lá, como é que eles caras são? Os caras são ótimos. Sei lá, esquerda São Aham, Paulina, sei, aham. não sei o que lá, tal. Tchê São Paulo. Che São Paulo, tal. E tinha uns 6, 7 ali, ainda lamentando a derrota, tal. Aí um deles chegou e falou assim: "Pô, tá atrapalhando o trabalho dos caras, os caras estão em todo jogo aqui, que você vai encher o saco dos caras? Perfeito. Cada um tem a sua opinião, tal". E o cara continuou berrando. Aí esse que tava falando levantou. Aí ele era Maior do que maior o do que o outro. grande. E começou aquela coisa, mas aí no que o meu hater foi Pra se cima ali? envolvendo, eu só ouvi assim, o tava emba pá, mas aquela cabeçada seca, Aham. osso contra osso. Falei: "Caceta!".
Aí eu só vi o Tirone se jogando pra evitar que o cara apanhasse mais, salvou o Amo. hater. E o cara saiu lá meio com o supercílio aberto. Eu falei, meu Meu Deus. Deus, né? Aí eu falei pros caras, gente, vocês vão ser presos por minha causa aqui, meu Deus do céu. Mas Deixa o cara isso é falar. puro estádio Foi a do uni- futebol foi- então, foi a brasileiro. única vez que aconteceu alguma coisa pessoal. Eu nunca tive. E o hater, na verdade, muitas vezes, grande maioria, ele é super valente Na na internet, internet e pessoalmente, na verdade, o cara quer tirar uma foto, conversar ele com quer. você e tal. É. Totalmente, assim. A gente percebe isso. E acho que isso também vai te deixando cada vez mais certo, e encorajando também de que é pra continuar emitindo as suas opiniões, Sim, porque sim, né? exato, eu acho Porque, que esse é o sabe? ponto, né? É. Senão aí não faz mais sentido tal, né? E acho que, claro, na verdade, tem uma coisa que na nossa. E eu que faço, não só, menos no nosso canal, mas mais nas outras atividades, sobretudo no UOL, que aí é o hater político que qualquer coisa que você fale além de futebol, pode ser qualquer coisa, ele Já vem. vai É te. como se não tivesse o direito de falar Perfeito, sobre qualquer outra coisa, né? Então perfeito. é quase um policiamento da tua opinião, Eu sinto né? que tem muito torcedor ali vendo coisa só esperando dar uma escorregada, assim. Claro, Isso, claro. sabe, você não vai perceber. Agora, a fase atual na UOL com o posse de bola é muito legal, né? O programa ele cresceu muito assim e ele ainda é um grito de resistência, porque é uma das oportunidades que a gente tem de assistir vocês todos juntos, né? Ainda mais com Juca e Trajano juntos também, ainda com vocês, né? Pois é, putz, pra mim é uma satisfação plena. Eh, na primeira versão do posse de bola, como eu estava te contando, o Juca e o Mauro já entraram. Então começamos eu, o Juca e Mauro, Tirone apresentando. Depois veio o Trajano, o Lavieri, para aumentar o espectro esportivo. Perfeito. O Lavieri entrou no lugar do PVC. Então, Aham, o Danilo, né? o Danilo, que é um parceirão também. E acho que é um programa que, meu, dá prazer fazer. Cada um. É um programa que não é fácil fazer. O âncora sofre, porque O âncora é muito é, criticado ali é, pelos é- integrantes do programa. pode ser pela enquete do Trajano, pela dinâmica. Mas é difícil porque não é muito extenso e tem muita gente. Todo mundo gosta de falar. Justo. Então não é tão simples fazer. Eu lembro uma crítica, ainda na primeira versão do Posse de Bola, que a gente leu na Folha. Eu não lembro, putz, me perdoe, eu não lembro quem foi o cara que fez. O poste de bola é bom porque ele dura apenas 1 hora. Agora a gente já tá com 1h20, mas ele cresceu, tem mais 2 elementos. Mas poste de bola é bom Olha. porque ele dura apenas 1 hora. Não, pera. Mas o caminho vai ser 2 horas aí desse programa, né, Pois Arnaldo? é. E agora vocês foram pro pessoal, também pra pessoal, uma parte Pro estúdio, do né? estúdio, né? Que é novo esse estúdio do UOL? O UOL agora tá com estúdios novos. O nosso programa, talvez pelo quórum exagerado, não cabe todo mundo no Justo. estudo, no estúdio. São dois na tela ali. É outra dinâmica, né? É como a outra. gente está conversando aqui. O âncora sempre está e sempre estão outros 3. Perfeito. E outros 2 ficam no telão. Aí é assim, é uma aventura, porque Juca e Trajano no telão não se conformam. Falarem. Porque quando eu e o Mauro estamos no telão, a gente fala assim, meu, e até pela dinâmica que a gente sabe, meu, pela nossa experiência no YouTube, é melhor esperar ser chamado, para não atropelar, porque não. O Embora delay. várias vezes você tenha vontade de. Sim. Putz, Mas então não é simples essa coisa. O ideal seria todos no estúdio, claro. né? Não fica sempre o cara que tá online e fica. Isso. Mas- Né? E você vê que é um Trajano querendo falar ali. Pô, não tão. Aí o cara da mesa de som também é um artista, porque ele tem que, enquanto a gente tá falando, ele muta o Trajano e o Juca Perfeito. para não ficar escapando alguma coisa. Aí ele tem que antever quando os caras. Quando eles vão falar, né, pra poder abrir, né? Eu não tô mutado, não, alguém me mutou. Nossa, Sabe aquela e coisa, assim- não, calma. Tá. E é o encontro de escolas, mas você conhece o Juca e o Trajano, eles te conheceram quando você era um jovem jornalista? Sim, Imagino eu. sim, Não é? sim. O Trajano, ele me deu. Isso era bem legal na SPN, porque ele me deu a chance de começar como comentarista de TV. Ele me conhecia da Placar.
O Juca eu já tinha trabalhado com ele na Folha lá atrás, antes de ir para Olha, Placar. a Ele já não Marginal estava ali. na Folha ali na Barão de Limeira. Olha, onde, aliás, é o estúdio do UOL hoje, né? Uau! Então a Sério? gente volta pro prédio. Pode perguntar pro Juca, Cara, lá na Santa Cecília, ali perto, né? Era o prédio da Folha, do UOL e tal. que legal. Mas eu não tinha trabalhado com ele, só fui trabalhar com ele na ESPN quando eu fui definitivamente para a ESPN. O Trajano me trouxe, eu ainda acumulei Editora Abril e ESPN Comentários Fortuitos, mas eu não tenho até hoje, não sei nem por onde eu olho direito, né? Então eu não tenho intimidade nenhuma, eu odeio me ver. Eu odeio me Olha, ver assim, uma isso foi coisa. acontecendo pra você. É, Nunca foi teu objetivo. nunca foi. Mas acho que para vários desses caras também lá que estão comigo no poste de bola. Também não Eu era. percebo isso na. A turma era mais vocês eram mais da Pois redação, é. né? Agora, os outros, acho que todos os outros têm mais facilidade de comunicação do que eu. Então, eu lembro o primeiro programa que eu fiz na ESPN como comentarista, a primeira vez que eu tive de frente a uma câmera, Uhum. foi um desastre. E eu tinha certeza que o Trajano não ia me Te chamar manter. na semana seguinte. Era só uma vez por semana. Tal. Eu lembro que tava. A Soninha era apresentadora. Soninha, Nossa, Francine, muito bom. eu e o Paulo César Vasconcelos, que está hoje no Sport TV. Aham. Caramba, que formação Aí, ótima. então, não sei o que, acabou o programa, o Trajano tava na porta do estúdio. Eu falei, não fui É bem. agora. Rodei. Ele falou, cara, vem cá, você não para com esse seu pescoço, você não olha nenhuma vez pra câmera. Parece um boneco de ventríloco. Daí eu falei, putz, mas o que eu faço? Daí ele falou assim, você me contou uma história que você gosta de ir toda semana com seus amigos do ensino médio, lá no sujinho da Consolação, tomar cerveja e comer carne, não é verdade? É verdade. Então é o seguinte, é simples. Você vem aqui, imagine que você esteja no sujinho e com 3 amigos. A Soninha, o Paulo César Vasconcelos e a porra da câmera 3. Então, quando a Soninha falar, você que é educado, olha pra Soninha. Perfeito. Quando o Paulo César falar, você olha pro Paulo César. Quando o terceiro elemento falar, Quando você quiser falar com o terceiro elemento, que é o público, não fica pensando que tem 1 milhão, 1000. Fala pro Ederson, que é o câmera 3. Fala e olha. Cara, a partir daquilo é o mar se abriu. E, puta, uma mas dica. você vê, É, ele manja, né? cara. E é uma Isso ele dica de bar para um cara que é Perfeito. de bar. Perfeito. Então, Talvez hoje em dia a calma. gente não tenha mais dicas Esse, dessas, né, sabe? ele me salvou. Então eu passei a não ter mais nervosismo pra Pra poder encarar. pra poder colocar, né, desenvolver o raciocínio e colocar ele em porque isso, né, isso é um dom Exato. também, né? Sim, sem dúvida, né? Não, é isso. Então é isso, por exemplo, o Mauro tem. Nossa, eu fico irritado até. Como o cara consegue transmitir sem grandes interrupções, e às vezes para você interromper você tem que dar uma machadada nele, uma coisa tão linear assim, é impossível. Desenrolar É impossível. sozinho, né, sem ninguém dar um contraponto. Ah, mas e aí? Porque te ajuda, né, no pensamento você O continua, contraponto né? ajuda. O contraponto ajuda, E né? ele vai, Sozinho, vai. Nossa senhora. é realmente É muito difícil, é muito difícil. Pois bem, então, todo final de jogo de São Paulo, então, temos lá Arnaldo e Temos a Tirone, live no Arnaldo Tironi. ou a live de sexta lá de vocês, o Happy Hour, como é que chamava? O Soft Soft Open. Open. Soft Open normalmente é às segundas-feiras, à noite, para começar a semana. Pra descontrair, né? Foi a primeira experiência, então já era 2 canais. Então a gente fez algumas coisas novas, né? Juntando 2 canais, Uma né? semana num canal, outra semana no outro canal. Perfeito. Mas, e às vezes até agora a gente tem, assim, a gente compartilha anunciantes. Então, Um no canal, outro no outro. Aham. então as segundas-feiras normalmente, as lives do São Paulo no nosso canal. E aí eu tô ainda no Band Esportes, lá no G4, na hora do almoço, com o grande Vessone, grande Paulo Martini, Isso. com o âncora já sem voz praticamente. Tá trabalhando muito. E no UOL lá no poste De de bola. segunda Segundas e sextas. e sextas. É. E o Tirone é o seu parceiro aí, realmente, né? Das transmissões e tudo mais, assim. Ele me aguenta. Na verdade, assim, a gente se conheceu na faculdade.
fizemos jornalismo juntos na PUC, Vocês eram da mesma classe. mesma classe. Arnaldo e Tirone eram da mesma classe. Mesma classe. Maravilhoso. E aí é uma coincidência ainda maior, a nossa primeira experiência profissional remunerada, porque na época você trabalhava de Sim, graça. de graça. não era- Isso era normal. Remunerada foi juntos no Notícias Populares, o famoso esse prêmio Sai Sangue. E a nossa carteira de trabalho tem a mesma data de De admissão. 1º de abril, não era dia da mentira, de 92. Então nós temos. Então a gente começou a trabalhar no mesmo dia, saímos da ESPN no mesmo dia. Então tem uma coisa assim. Mas ele é muito fácil de trabalhar. Muito fácil de trabalhar. Ele tem uma. Ele tem uma calma, uma tranquilidade e é muito parceiro, né? Perfeito. É. Só assim pra dar certo também, É, né? exatamente. Nesse formato, né? Sim, sem Arnaldo? dúvida, sem dúvida. Independente, tipo assim, vocês escolheram estar É. trabalhando Pra juntos, você ter né? uma ideia, aquilo que ele sempre fala de confiança, né? É, nós temos uma empresa, né? Porque o canal tem que ter Exato. uma empresa. E ele abrir a conta, mas quem tem a senha sou eu. Então, tudo que entra lá, eu divido por 2, mas quem tem a senha sou eu. Perfeito. Se eu quisesse dar o golpe do baú nele, já tinha dado, mas... É sobre confiança e parceria, né? Exatamente. Em um meio, seja o jornalismo esportivo, seja o meio da comunicação, que boas parcerias não são sempre tão facilmente encontradas, É né? verdade, sem dúvida alguma. A gente tem Eu que valorizar, prezo né? muito isso. Eu também, com certeza. Arnaldo, Obrigado, meu cara. muito obrigado, tá? Obrigado pelo espaço e pelo papo. Que isso, belo papo, belíssimo. Acompanhem a gente. Semana que vem estaremos aqui com um novo podcast pra vocês, Esporte Clube na sua telinha. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. Obrigado, Arnaldo Ribeiro. Até a próxima. Tchau.